E aí, torcedor rubro-negro? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e notícias quentinhas para você. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso é essencial para você não perder nenhuma novidade do Mengão agora. Sem mais demora, vamos às notícias. Se o torcedor achou que seria uma vitória tranquila, o Flamengo tratou de transformar os minutos finais em um teste cardíaco no Maracanã. Por quase toda a partida, o rubro-negro mostrou autoridade diante do Santos, reagiu bem às dificuldades iniciais, tomou o controle do jogo e parecia caminhar para um triunfo incontestável. No entanto, o que se desenhava como uma vitória serena virou drama nos últimos instantes, e, com isso, a equipe de Felipe Luís saiu de campo com muito mais do que 3 pontos, saiu com lições profundas sobre concentração, equilíbrio e maturidade tática. O primeiro tempo foi marcado por um Flamengo acelerado, ansioso por resolver a partida cedo. Ainda que Léo Pereira tenha garantido a vantagem no placar com oportunismo, os erros de passe e a falta de sintonia entre os setores impediram que o time impusesse o ritmo que o torcedor esperava. Carrascal e Bruno Henrique se movimentaram com intensidade, mas a desconexão entre o meio e o ataque fez o Fla oscilar. Arrascaeta, sempre decisivo, buscou o jogo pelos dois lados, tentando dar fluidez a uma equipe que parecia presa entre a pressa e o perfeccionismo. No retorno do intervalo, veio a resposta que o Maracanã queria. O Flamengo voltou vibrante, intenso, sufocando o adversário. Foram minutos de total domínio, em que o Santos mal respirou. O gol parecia questão de tempo, e realmente foi. O rubro-negro abriu vantagem, perdeu até pênalti, mas seguiu martelando com um volume ofensivo digno de um time que sonha com o título. Só que o futebol, como sempre, reservou suas armadilhas. Um apagão repentino reacendeu o perigo. Em 2 ataques, o Santos diminuiu e reacendeu o medo. Os gritos da torcida voltaram a ecoar com nervosismo. O clima que era de festa virou apreensão. Felipe Luís, à beira do campo, gesticulava sem parar, pedindo calma, posse de bola, inteligência. O time entendeu o recado, esfriou o jogo, manteve a bola no ataque e administrou o resultado. A vitória por 3-2 teve sabor agridoce, de um lado, a superioridade evidente, de outro, o alerta que jogos se decidem até o último segundo. Agora, o foco se volta para um período crucial. A data FIFA chega como uma pausa providencial para ajustes e recuperação física, mas o desafio é grande. Com vários desfalques por convocações, Felipe Luís precisará reinventar o time para o duelo adiado contra o Sport, fora de casa. O resultado diante do Santos, no entanto, reacende a confiança. Com 68 pontos somados, o Flamengo segue colado no Palmeiras e mantém viva a chama do título. O que vem pela frente promete emoções ainda maiores, e a nação sabe, quando o Flamengo está na disputa, nada é previsível. Quer saber, torcedor, você acredita que essa vitória foi um sinal de crescimento do time ou um alerta de que o foco ainda precisa ser mais constante? A partida contra o Santos deixou claro que o Flamengo vive um momento de transição emocional e tática sob o comando de Felipe Luís. O treinador, ainda em fase de consolidação de suas ideias, mostrou que o elenco começa a compreender sua filosofia, mas ainda oscila em momentos de pressão. A intensidade do segundo tempo é o reflexo de um trabalho que valoriza a imposição ofensiva, a ocupação dos espaços e o jogo coletivo, características que marcaram a carreira do próprio Felipe como jogador. Contudo, o apagão nos minutos finais revelou um ponto sensível, a necessidade de equilíbrio mental até o último apito. Para muitos, esse jogo foi mais do que uma simples vitória, foi um espelho da temporada. Um Flamengo capaz de encantar e frustrar em questão de minutos, de transformar euforia em tensão em um piscar de olhos. A torcida, que vibrou com o terceiro gol, viu-se novamente tensa quando o placar apertou. Mas é justamente essa montanha-russa que faz do clube uma verdadeira paixão nacional. O time demonstra poder de fogo e talento de sobra, mas também precisa aprender a dosar a intensidade e administrar melhor as vantagens que conquista. O destaque, além da vitória, foi o comprometimento dos líderes em campo. Léo Pereira, cada vez mais seguro e participativo, vem se tornando uma figura decisiva tanto na defesa quanto nas bolas paradas. Bruno Henrique mostrou vitalidade, alternando posições e sendo incansável na recomposição. Arrascaeta, com sua genialidade habitual,
segue sendo o maestro que dita o ritmo das ações ofensivas. Essa espinha dorsal dá esperança de que o Flamengo possa chegar às fases decisivas de 2025 com um grupo mais maduro, pronto para competir em alto nível. Agora, o foco se volta para os desafios que se aproximam, o duelo contra o Sport, logo em seguida, o clássico diante do Fluminense. Serão dois testes fundamentais para medir a consistência do time e o quanto essa vitória sofrida serviu como aprendizado. O torcedor espera ver um Flamengo dominante, mas também consciente. E a grande pergunta que fica é: este time já encontrou seu ponto de equilíbrio entre o talento e a disciplina, ou ainda precisará sofrer para aprender a vencer com tranquilidade? O que você, torcedor rubro-negro, achou dessa vitória sofrida no Maracanã? Foi um sinal de amadurecimento da equipe ou apenas mais um alerta de que o Flamengo ainda precisa aprender a controlar melhor as emoções nos momentos decisivos? Muitos acreditam que o drama dos minutos finais serviu como um lembrete de que a concentração precisa durar até o último segundo, principalmente em competições longas como o Brasileirão. Será que essa lição vai fortalecer o grupo para os próximos confrontos? Outra questão que divide opiniões é o desempenho do sistema defensivo. Apesar do controle da maior parte do jogo, os gols sofridos no fim reacenderam o debate sobre a solidez da zaga e a necessidade de ajustes táticos. Torcedor, você acredita que Felipe Luiz já encontrou a dupla ideal de zaga? Léo Pereira vem se destacando, mas será que o time precisa de mais consistência e entrosamento para evitar sustos como os de domingo? E quanto ao ataque, que empilhou chances e dominou o Santos por boa parte da partida, o que você achou da atuação de Bruno Henrique e Arrascaeta? O Flamengo criou muito, pressionou, mas ainda desperdiça oportunidades claras. Na sua opinião, falta capricho nas finalizações ou é apenas uma fase natural de oscilações ao longo da temporada? Por fim, olhando para o que vem pela frente, o duelo contra o Sport e o clássico diante do Fluminense, você acredita que o time está preparado para manter essa intensidade e transformar o bom momento em regularidade? A nação rubro-negra sabe que, quando o Flamengo joga sério e concentrado, é praticamente imbatível. Mas será que esse elenco já entendeu o peso de cada detalhe nessa reta final? Queremos ouvir você. O que essa vitória representa no caminho rumo ao título? Fala, torcedor do Mengão. Antes de seguir com as notícias, aproveitamos para te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no rubro-negro com exclusividade. Vamos lá, continuar com as novidades. O clima no Flamengo voltou a esquentar após uma declaração forte de Bruno Henrique, um dos principais líderes do elenco rubro-negro. O atacante, conhecido por sua franqueza e paixão pelo clube, teria soltado a frase "se ele voltar em janeiro, vai acabar com o elenco", nos bastidores, em tom de preocupação e alerta. A declaração, que rapidamente se espalhou entre os torcedores e a imprensa esportiva, levanta dúvidas sobre a quem o jogador estaria se referindo, e o que isso pode significar para a estabilidade do vestiário no início da próxima temporada. Nos bastidores da Gávea, o comentário de Bruno Henrique teria repercutido de forma intensa. Fontes próximas ao grupo revelam que o jogador estaria se referindo a um possível retorno de um nome polêmico, cuja presença já teria gerado conflitos internos no passado. A tensão se mistura à expectativa de reformulação no elenco, algo que a diretoria vem analisando com cautela, especialmente após as recentes oscilações no desempenho da equipe e as decisões que Felipe Luiz, técnico atual, precisa tomar sobre o grupo para 2025. Bruno Henrique, ídolo e voz influente dentro do vestiário, sempre foi visto como um porta-voz dos jogadores mais experientes. Por isso, sua fala ganha ainda mais peso no momento em que o Flamengo tenta equilibrar hierarquias e ajustar o ambiente interno para brigar por novos títulos. O atacante, que viveu altos e baixos na temporada, demonstra preocupação com possíveis mudanças que possam desestabilizar o grupo e afetar o desempenho coletivo. A frase "vai acabar com o elenco" sugere um temor real sobre o impacto emocional e esportivo que um retorno controverso poderia causar. A torcida, como sempre, se dividiu. Parte dos rubro-negros entende a posição de Bruno Henrique como uma tentativa de proteger o grupo e manter a harmonia dentro do elenco. Outros acreditam que declarações desse tipo, vazadas para a mídia, podem aumentar a pressão sobre o ambiente e criar ruídos desnecessários. O fato é que, em um clube do tamanho do Flamengo,
Qualquer palavra dita por uma liderança como Bruno Henrique tem o poder de gerar discussões intensas e muitas interpretações. Resta saber como a diretoria e o próprio técnico Felipe Luiz irão lidar com a situação. Se realmente existir uma possibilidade de retorno de um nome que divida opiniões, será preciso habilidade política e liderança firme para administrar o vestiário. O Flamengo entra em mais um momento decisivo, em que as decisões de bastidores podem influenciar diretamente o desempenho dentro de campo. E a frase de Bruno Henrique ecoa como um alerta: o equilíbrio interno pode ser o segredo, ou o problema, do próximo ano rubro. Bruno Henrique é um dos jogadores mais emblemáticos do futebol brasileiro nos últimos anos, especialmente pela forma como combina velocidade, explosão física e faro de gol. Seu estilo de jogo é baseado em arrancadas fulminantes e na capacidade de decidir partidas em segundos, seja partindo em velocidade pelos lados do campo ou atacando os espaços nas costas da defesa adversária. Essa habilidade única o tornou uma das armas mais letais do Flamengo nas transições ofensivas, principalmente quando a equipe enfrenta defesas mais adiantadas. É o típico jogador que muda o ritmo do jogo e transforma qualquer lançamento em uma oportunidade de gol. Além da velocidade, Bruno Henrique tem uma leitura tática diferenciada. Ele entende o momento certo de acelerar, segurar a bola ou buscar uma triangulação rápida com os meias e laterais. Sua movimentação sem a bola confunde os zagueiros e cria espaços para companheiros como Pedro e Arrascaeta, que se beneficiam de suas infiltrações precisas. Essa inteligência tática, somada à experiência adquirida ao longo dos anos, faz dele não apenas um finalizador, mas também um articulador que sabe construir jogadas com eficiência. Outro ponto marcante em seu estilo é a capacidade de decisão em jogos grandes. Bruno Henrique costuma aparecer nos momentos de maior pressão, seja em finais, clássicos ou confrontos de Libertadores. Sua postura confiante e o instinto de liderança contagiam os companheiros e inflamam a torcida. Mesmo quando o time enfrenta dificuldades, ele demonstra atitude e vontade, características que o tornaram um símbolo de garra e comprometimento dentro do elenco rubro-negro. Por fim, o camisa 27 também se destaca pela versatilidade. Embora atue preferencialmente como ponta-esquerda, ele já mostrou eficiência como centroavante e até como meio-atacante em determinadas formações. Essa adaptabilidade faz de Bruno Henrique uma peça essencial para qualquer treinador que busque intensidade e profundidade ofensiva. Sua combinação de técnica, força e espírito competitivo consolidou como um dos grandes nomes da história recente do Flamengo, um jogador que, além de talento, carrega em campo a alma rubro-negra. Agora que a declaração de Bruno Henrique repercutiu com força, a grande questão que fica é: o que pensa a nação rubro-negra sobre tudo isso? Os torcedores, que conhecem como poucos a importância do atacante dentro e fora de campo, certamente têm opiniões divididas. Será que Bruno Henrique agiu certo ao expor sua preocupação publicamente, demonstrando sua liderança e amor pelo grupo? Ou será que ele deveria ter mantido o assunto dentro dos bastidores, evitando mais ruídos em um momento decisivo para o Flamengo? A torcida do Mengão sempre se mostrou apaixonada, mas também exigente com seus ídolos. Muitos entendem que o atacante apenas verbalizou o que parte do elenco sente, servindo como um porta-voz do vestiário. Outros, porém, temem que esse tipo de declaração possa abalar o ambiente interno e prejudicar o foco nas competições. Afinal, será que o Flamengo, que busca estabilidade sob o comando de Felipe Luiz, precisa de mais polêmicas às vésperas de uma nova temporada? E você, torcedor rubro-negro, concorda com a postura de Bruno Henrique? Acha que ele fez bem em se posicionar de forma direta, defendendo o elenco e alertando a diretoria? Ou acredita que o atacante poderia ter agido de maneira mais reservada, evitando a repercussão midiática que tomou conta das redes sociais? Em um clube tão gigante quanto o Flamengo, toda palavra tem peso, e a de Bruno Henrique, em especial, ecoa com força dentro e fora dos gramados. O debate está aberto. Se realmente existir um retorno polêmico previsto para janeiro, o que o Flamengo deve priorizar, o talento individual de quem pode voltar ou a união do grupo atual, que parece encontrar seu equilíbrio sob a liderança de Felipe Luiz? A opinião da nação rubro-negra é essencial nesse momento. Afinal, são os torcedores que vivem intensamente cada bastidor, cada entrevista e cada sinal de tensão que possa impactar o time. O que você acha, torcedor?
Bruno Henrique foi um líder corajoso ou passou dos limites? Aqui no nosso canal, trazemos notícias fresquinhas do Flamengo todos os dias. Inscreva-se no canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas sobre o nosso Mengão. E não esqueça de compartilhar sua opinião sobre essa notícia nos comentários, ela é muito importante para o Flamengo. Até o próximo vídeo.